Por que Jesus nasceu num lugar tão simples? O que o contexto do seu nascimento nos ensina sobre Deus? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como nós podemos celebrar o Natal sem perder o foco no que realmente importa. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Você estava ontem? Não? Feliz Natal! Feliz Natal! Passou já, né? Já foi embora, foi embora. Agora, 2026. Mais um Feliz Natal. Eu espero que você tenha aproveitado esse dia. Sabe, o Natal são momentos muito agradáveis, né? A gente está junto com a família, estar ali, né, com a disposição, sabe, a disposição de reencontrar, de estar junto. Eu entendo que às vezes, né, num contexto familiar, sempre tem aquele que você não tem tanta empatia assim. E está tudo bem, está tudo bem. Mas no Natal você está ali, né? Eu sempre digo, né? Você tem que se esforçar, né? Se possível, diz o texto, né? Se possível, esteja bem e ame a todos, né? Então a gente tem que se esforçar para isso. Eu espero que seu ambiente esteja sendo um ambiente muito agradável. Ganhou presentinho aí, hein? Compartilhou o presentinho. Sabe, muitas vezes não importa o valor monetário, importa o significado que você dá, né? Aquilo que você recebeu, que é dado de coração. Mas muito mais do que isso, do que celebração numa boa refeição, do que dar presentes, a gente tem conversado ao longo desta semana sobre o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus, o Salvador que se fez homem. Nós falamos aqui já no início da semana que essa é uma festa que foi absorvida pela igreja, a igreja que havia se afastado dos planos originais do Senhor, uma festa pagã, porque a religião se tornou oficial do Império Romano, mas isso não significa que, mesmo Jesus não tendo nascido nessa data, nós não aproveitemos esse evento cultural para resgatar o verdadeiro significado, que é o Senhor Jesus Cristo, que é dar no nosso coração a disposição da generosidade, do olhar afetuoso, do aproximar-se de Cristo. Esse é o propósito. Você pode estudar mais sobre os ensinos de Jesus através do nosso WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. É o 12982000062. 12982000062. Você dá um oi para a Esperança pelo WhatsApp, tá? Dá um oi, ela vai te mandar. Primeiro ela vai te perguntar, né? Se você quer estudar a Bíblia, se você quer estudar com alguém, se você quer fazer perguntas, você vai escolher a opção que você quer estudar a Bíblia. Aí ela vai te mandar a lista, você escolhe o estudo Ensinos de Jesus e aí você vai estudando pelo WhatsApp, você vai gastar aí 7, 8 minutos para cada estudo. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá bom? Vamos orar? E vamos concluir a nossa semana especial do Natal aqui no programa Escola Bíblica. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa semana,
por estarmos juntos, por celebrarmos, por nos aproximarmos de pessoas queridas que nós amamos. Se alguém que me assiste agora está sozinho, se um filho não tem estado perto da sua família, perto dos seus pais, por favor, meu Deus, que o Senhor desperte nesse o compartilhar do amor, por favor, e que ninguém nessa noite se sinta só. Se ele está só, que ele se sinta acolhido por nós que estamos aqui, mas acima de tudo pelo Teu Espírito, pelos Teus anjos que sejam companhia constante. Agora nos dê iluminação ao meditarmos na palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos hoje entrar um pouquinho mais nos detalhes do nascimento do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que vamos fazer boas reflexões do que está escrito em Lucas, o capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 20. Todos nós temos uma construção mental de descrição e de influência cultural, sabe? E você sabe que a influência cultural, aquilo que começa a ser dito e até apresentado em produções cinematográficas, faz com que a gente comece a olhar para o cenário como um cenário, não, foi dessa forma. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, quando a gente explora um pouco mais a cultura da época, a gente começa a entender que isso foi mais uma questão imposta culturalmente, herdada, e se você olhar ao longo da história, 200 anos mais ou menos após o nascimento de Jesus, nós temos uma produção romântica do nascimento de Jesus que está relatado no proto-evangelho de Tiago, não tem a ver com Tiago, personagem bíblico, mas que é traduzido em várias línguas e que de alguma forma vai apresentar detalhes que não são detalhes dentro da cultura bíblica e que vão desviando, é um romantizar. Vou citar um exemplo aqui, a gente já vai explorar isso na leitura do texto, mas o fato, por exemplo, de José e Maria terem batido de porta em porta, terem sido rejeitados, né? Não havia lugar na hospedaria, né? Existem duas palavras originalmente para o lugar onde eles hospedaram. Uma palavra da ideia de hospedaria de um lugar, essa palavra é usada, por exemplo, na parábola do bom samaritano, e a outra palavra é usada para um quarto de hóspedes. Então, eles foram hospedados na casa, e a gente precisa lembrar que José era daquela vila, José era de Belém, José era desta linhagem, então nós estamos falando de alguém que era conhecido, não de alguém que estava sendo desprezado, entende? E aí quando a gente vê a estrutura das casas, a gente tem duas, né, formas de descrever isso. Uma é que esse andar onde estava a manjedoura ficava dentro do ambiente da casa. Culturalmente, os animais faziam parte desse ambiente. E a manjedoura estava ali, que era o local onde o animal comia. Outras descobertas arqueológicas mostram que as casas, por exemplo, em Belém, foram construídas em cavernas e depois sobrepostas os quartos, a casa para cima. Então, só para a gente tentar desconstruir um pouquinho ideias que são, sabe, muitas vezes concebidas por nós. Eu não quero com isso, assim, destruir aquilo que se criou, não. Mas é a gente entender o que realmente o texto bíblico apresenta. Mas vamos lá, vamos à Bíblia, vamos entender esse verdadeiro significado do Natal. Há um detalhe importante aqui na descrição do capítulo 1, que é especificamente a datação, sabe? Mostrando o evento. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria.
A gente tem aqui um recenseamento com comprovação histórica, né? De um recenseamento para aqueles que precisavam pagar impostos, porque César Augusto foi aquele que organizou a administração do reino. Então, é possível que José tenha ido para a sua terra, porque era de lá que ele deveria devolver os seus impostos para o império. Lucas insere o nascimento de Jesus num contexto histórico verificável. Nos dias de César Augusto está a data sendo apresentada. Isso cumpre dois propósitos. Primeiro, mostrar a soberania de Deus na história. Mesmo as ações do imperador romano são usadas por Deus para cumprir a sua palavra. Jesus nascer em Belém, conforme Miqueias, capítulo 5, verso 2. O pão da vida nasce na casa do pão, que significa Belém. É o cumprimento profético. Segundo, marcar o contraste entre os reinos humanos e o reino de Deus. Enquanto o imperador exige um censo para afirmar domínio político, nasce o verdadeiro rei, que governará não por força, mas por amor. Então, esses dois aspectos são importantes para a gente considerar. Queridos, eu tenho dito muito durante esse ano, eu creio, muitas vezes eu falei, Deus está no comando de todas as coisas. Não existe nenhum império humano que tem poder maior do que Deus. Não existe nenhum ser humano que lidere, não importa onde seja, que seja maior do que Deus. Isso está apresentado na profecia. Quando o Senhor se apresenta para Nabucodonosor, ele diz claramente, através de Daniel, todos os reinos vão passar, inclusive o seu. O seu. Nenhum reino humano subsiste para sempre, só o reino do Senhor. E o Senhor usa todas as ações, mesmo que Ele não deseja, ações de governantes humanos, para o cumprimento dos seus propósitos. E aqui a gente tem o verdadeiro rei, aquele que vai reinar para sempre, sendo apresentado. Não é reino humano que vai existir, querido. Não confie nos reinos humanos. Não confie no poder humano. Apegue-se ao Senhor. E o nascimento do Senhor Jesus, a forma como ele nasce, vem comprovar isso. Capítulo 2 de Lucas, do Evangelho de Lucas, versos 3 a 5. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Perceba, ele voltou para a sua cidade, para a linhagem, por cumprimento profético. Veja, o Senhor criou maneiras, o Senhor trabalhou através da vontade humana, das escolhas humanas, para o cumprimento da profecia, que o Senhor nasceria na cidade de Belém. Lucas quer que os seus leitores entendam que o nascimento de Jesus não é um mito, mas é um fato histórico nos dias de César Augusto, e é um fato teológico, onde o Deus eterno entra no tempo. Porque o Senhor tem o controle de tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não sei como você está passando essas horas, esses últimos dias do ano, mas o Senhor está no controle do mundo. Como eu mencionei, Ele não deseja que as coisas aconteçam, mas Ele está no controle. E o nascimento de Jesus é uma comprovação clara de que Ele está no controle. Esse é um fato histórico. Ele nasceu. E você percebe que grandes religiões no mundo não acreditam nele como rei, como Messias, mas acreditam no seu nascimento, na sua vida. E eu estou falando de religião não cristã, como, por exemplo, o islamismo. Ele foi um grande profeta. Então, eu não estou
contestando aqui a forma como eles abordam. Só estou dizendo que esse é um fato histórico, de que ele realmente existiu. Versos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, o lugar onde os animais comem, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, não tinha o quarto de hóspede na casa, por isso que ele está ali dentro do ambiente da casa onde estão os animais. Porque os animais fazem parte nesse processo cultural. Como mencionei, hospedaria não é um alojamento, não, é o quarto. Como a gente tem duas palavras para distinguir isso originalmente. O Messias nasce num ambiente simples, sem ostentação, sem luxo, mostrando que a glória de Deus se revela na humildade. A humildade de José, que nós falamos essa semana, de ter o sonho e aceitar o que foi revelado, de Maria, que se coloca diante do Senhor e diz: aqui está sua serva. E agora o Senhor nasce nesse ambiente para mostrar que não importa onde alguém nasce, importa é quanto a gente abre o coração para o Senhor. Verso 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Esse é um fato importante para a gente dizer que ele não nasceu no 25 de dezembro, porque este é o período, como eu já mencionei a semana, do inverno no hemisfério norte, e os pastores não estariam nos campos guardando os rebanhos. Mas o mais importante desse detalhe aqui é que os primeiros a serem buscados ali para anunciar são pastores. E quando a gente fala desta profissão, dentro da cultura judaica a gente tem discriminação, inferiorizados, não são aceitos. Você lembra quando José vai levar, né? Isso dentro da cultura egípcia, vai levar a sua família, ele não quer anunciar o que eles são, que cuidam do gado, e isso está agora dentro da cultura judaica. Perceba que eles são inferiorizados, mas os anjos vão aparecer para eles. Os pastores são considerados socialmente inferiores e até impuros nas leis judaicas. São os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento de Cristo. Os primeiros. Isso demonstra o padrão de Deus. Ele se revela primeiro aos humildes e não aos poderosos. Ele se revela àqueles que querem ser usados, aqueles que querem ser guiados por Ele. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. Notório, muito claro, uma reação assim. Você percebe que houve temor por parte daqueles que fizeram parte desta descrição, desse surgimento, deste nascimento extraordinário, mas o Senhor está ali. O Senhor está agindo, porque o Senhor tem uma mensagem para ser apresentada. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para trazer para vocês boa nova, evangelho, boa notícia. E a gente vai ter essa expressão sendo usada aqui pela primeira vez. Evangelho de boa alegria, boa notícia de alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você imagina os pastores discriminados, tidos como impuros, abandonados. Imagina eles recebendo esta mensagem dos anjos.
os anjos anunciando para eles que eles deveriam compartilhar essa boa nova. O Evangelho deveria ser anunciado, porque a boa nova é Jesus, o Evangelho é o Senhor Jesus. O termo grego evangelizomai, evangelizar, é usado pela primeira vez no Evangelho, o nascimento de Jesus. É o primeiro Evangelho proclamado. O anjo anuncia o Evangelho de 3 formas, em 3 dimensões. Primeiro é o Salvador, a missão de Cristo é redentora, é salvar. Segundo, Cristo é o Messias prometido, hoje nasceu na cidade de Davi. Terceiro, Senhor, Ele é digno de adoração. E isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente apareceu um anjo, com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos cumprir, vamos fazer, porque o Senhor nos revelou. Você consegue entender? José cumpriu o que lhe foi proposto. Maria cumpriu o que lhe foi proposto, o que lhe foi apresentado. E os anjos vão até Belém porque receberam esta mensagem. Você sabe que quando a gente recebe a boa nova, a boa notícia, quando a gente percebe o que o Senhor é capaz de fazer, quando a gente percebe a mudança que há na nossa vida, quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente não consegue ficar calado. A gente não fica do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o Evangelho transforma a vida. É exatamente sobre isso. Às vezes a gente quer aceitar o Senhor Jesus Cristo porque é conveniente, mas a gente não quer ter uma mudança de coração. A gente não quer isso. Foram depressa, diz o verso 16 e 17, encontraram Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Ele era o Salvador. Era esta a mensagem. Queridos, a verdadeira fé se expressa numa ação constante de revelar quem é o Senhor Jesus. Os pastores reagem com prontidão. A fé verdadeira se expressa em ação imediata. Eles vão, veem, anunciam e glorificam a Deus. Queridos, a fé não é passiva, ela se move para o anúncio. Eles representam o primeiro testemunho do Evangelho, mostrando que quem realmente encontra Jesus não pode ficar em silêncio. Ele vai anunciar. Versos 18 e 19, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Sabia ela o que estava acontecendo. E ela meditava no coração, refletia. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e tinham visto, como lhes tinha sido anunciado. Eles viram, eles comprovaram aquilo que os anjos haviam anunciado para eles. Celebrar o Natal, queridos, faz sentido quando a celebração é a ocasião de proclamar que Deus veio ao mundo para nos salvar. Esta é uma forma de mostrar que a fé obediente leva a ações que refletem o Evangelho. Como eu mencionei ao longo dessa semana, está tudo bem.
Está tudo bem se a gente celebra, se a gente troca presentes, mas o Natal não terá nenhum significado se a gente não está compartilhando verdadeiramente aquilo que Jesus veio fazer nessa terra, habitar entre nós, o Deus conosco, para nos prover salvação. Não deixa que você, sua família sejam engolidos pela cultura apresentada do Natal, que se resume à festividade e à troca de presentes. Não deixa, senão a gente está longe de cumprir o que realmente deve ser anunciado, como esses pastores anunciaram naquele dia. Enquanto muitos transformam o Natal num tempo de consumo e aparências, o Evangelho nos convida a redescobrir a simplicidade. Celebrar o Natal é servir e não ostentar. Esse é o verdadeiro significado. No Natal nós deveríamos lembrar o que Deus fez e ainda fará. Assim nós poderemos substituir o excesso pelo que é essencial, o consumo pela comunhão e o sentimentalismo pela fé viva. Lembra, nós precisamos substituir o excesso por aquilo que realmente vale, o consumo por estarmos em comunhão com o Senhor. Por isso, aproveitemos essa data para estarmos em comunhão e o sentimento pela fé viva, verdadeira. Esse deve ser o centro do Natal, a revelação do amor divino que se fez carne para restaurar o ser humano. Querido, é o nosso último encontro dessa semana. Eu espero que os seus momentos de festividade tenham sido bons, mas eu espero muito mais. Eu espero que você tenha celebrado o nascimento do Senhor Jesus e que você esteja compartilhando isso com todos, com todos. Nesse próximo sábado, as igrejas adventistas estarão abertas para a gente celebrar o verdadeiro significado do Natal, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador que nasceu um dia na cidade de Davi, o pão da vida, aquele que nos sacia verdadeiramente, nasceu na casa do pão. Você é nosso convidado. Entra no nosso site aqui, encontreumaigreja.com.br. Você será bem-vindo. Tá bom? Eu quero orar. Quero orar para que a bênção do Senhor esteja aí sobre você e sobre sua casa. Senhor, mais uma vez obrigado e hoje te agradecemos pelo testemunho daqueles homens excluídos, menosprezados e que adoraram o Senhor e compartilharam aquilo que viram, aquilo que ouviram, o nascimento de Jesus Cristo. Obrigado pelo exemplo dos pastores. Que façamos isso, que anunciemos que o Senhor um dia veio a essa terra e um dia voltará. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. A gente se vê segunda. Tchau.